gentilmente que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Números. Livro de Números. Aleluias. Livro de Números, capítulo 23. Para quem não sabe, o livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e depois vem o livro de Números. Livro de Números, capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23. Nós vamos ler apenas um versículo. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Que diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Eu vou ler mais uma vez e peço que os irmãos mantenham-se atentos. Diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, entronizamos, ó Deus, o Teu santo nome em nosso meio, te pedindo que, a partir deste momento, que o Senhor fale em nossos corações. Senhor, passamos agora pelo momento de louvor, louvando, exaltando, glorificando, enaltecendo o Teu santo nome, ó Deus, chamando um pouco mais a Tua atenção para nós, Senhor, com a intenção de que a partir deste momento agora o Senhor possa falar com a Tua igreja. Senhor, eu creio que em nome de Jesus, através dessa palavra hoje, haverão pessoas sendo libertas. Haverão, ó Deus, pessoas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que passarão por uma quebra de cadeia, quebra de grilhões, quebra, ó Deus, literalmente de maldição. Afinal, como a sua própria palavra disse, não tem como sermos amaldiçoados, uma vez que o Senhor tenha nos abençoado. Então, ó Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, se utilize da tua palavra com poder e autoridade, que a tua palavra nesta manhã possa fazer aquilo que eu não posso fazer, Senhor, porque eu não tenho poder de libertar, mas a tua palavra tem. Eu não tenho poder de curar, mas a tua palavra tem. Eu não tenho poder de salvar, mas a tua palavra tem, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem o poder de nos renovar, de nos estruturar, de nos fortalecer, ó Deus. E é sobre esta palavra, ó Deus, é debaixo desta palavra, Senhor, que nós queremos estar nesta manhã. Então fala conosco, ó Deus, não te cales, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, existem alguns cenários da Bíblia, existem algumas passagens, alguns versículos, que a palavra de Deus ela é tão direta, ela é tão clara, ela é tão objetiva, que o preletor, seja eu ou qualquer um outro, não tem muita dificuldade de se fazer entender. Basta apenas que façamos uma leitura de forma atenciosa, para que a palavra, por si só, se revele a nós. A palavra tem esse poder, a palavra ela é viva. Porém, por mais viva que a palavra seja, por mais poderosa que a palavra seja, ela só vai exercer o poder que ela possui sobre a vida de alguém, se este alguém permitir. Não é à toa que no livro de Tiago 1:22, a palavra do Senhor diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, nós estamos aqui na igreja aos domingos pela manhã, à noite, às quartas-feiras, ouvindo diversas ministrações através dos pastores, diáconos, cooperadores, mas de nada adianta estarmos aqui apenas ouvindo, se nós não praticarmos, se nós não praticarmos. A palavra só vai ter uma evidência em nossa vida a partir do momento que nós praticarmos. E a prática
vai gerar exatamente intimidade. A partir do momento que a gente passa a praticar, nós começamos a ter intimidade com a palavra. A gente começa a se relacionar com a palavra. E é isso exatamente que o Senhor quer de nós. Certa vez Jesus disse, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Certa vez, minha irmã Selma, eu estava me preparando para uma outra palavra, e eu separei esse versículo como link. O que é link? Link é quando a gente vai fazer uma ministração sobre um determinado texto, como esse, mas nós nos utilizamos de outras palavras que tenham coerência com aquilo que Deus colocou em nosso coração. E Deus me trouxe esse link numa outra palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que dessa vez, minha irmã Jurema, Deus me incomodou. Deus me fez esmiuçar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre esse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu lia esse texto, mas parecia que estava faltando alguma coisa, e de fato era um entendimento maior sobre essa palavra. Quando a gente para estudar, a gente percebe que quando Jesus diz, e conhecereis, Jesus está justamente falando, relacione-se com a palavra, com a verdade. Porque o verbo conhecer, em determinados momentos da Bíblia, ele está correlacionado com o verbo relacionar-se, de relação mesmo. Não é à toa que em Gênesis 4:1, a gente vê a palavra dizendo assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, esse conheceu, aqui a palavra está dizendo, Adão se relacionou com Eva. E isso não fica apenas no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, quando a gente vê Gabriel aparecendo para Maria, Gabriel diz, eis que tu foste agraciada, e você vai receber, vai dar à luz ao Salvador, que se chamará Jesus. Ela vira para o anjo Gabriel e diz, mas como isso se dará, haja vista que eu não conheço o homem? Ou seja, eu ainda não me relacionei, eu ainda não tive uma intimidade. Então, quando Jesus diz, e conhecerei, Jesus está dizendo, relacione-se com a verdade. Mas espera aí, que verdade é essa? Aliás, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Certa vez ele disse, em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, trocando, substituindo, entendendo um pouco mais desse versículo, quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é Jesus dizendo, relacione-se comigo, porque eu tenho poder de te libertar. Eu tenho poder de te libertar. Aleluias! Não é à toa que João, no livro de João 8, versículo 36, ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? De toda a cadeia. Livres de quê? De toda a opressão. Livres de quê? De todo trauma. Livres de quê? De toda a cadeia. Livres de quê? De toda maldição. Se verdadeiramente o Filho não é o pastor, o Filho não é a igreja, o Filho não é o dízimo, o Filho não é a boa. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus. Só que, ao passar a gente começa a caminhar, e a gente passa a ter um entendimento maior sobre a vida religiosa, a gente começa a ter um conhecimento entre o bem e o mal. E a gente passa a entender que nesse contexto existe a bênção e existe a maldição. Só que nós, cristãos, em especial os cristãos neopentecostais, eles tendem a se preocupar mais com as possíveis maldições do que com as bênçãos. Se você for ver, existem muitos cultos temáticos que diz quebra de maldição hereditária, quebra de maldição na finança, quebra de maldição sentimental. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui está deixando muito claro, não há como sermos amaldiçoados, uma vez que o Senhor, Deus, o próprio Yahvé, tenha nos abençoado.
nós somos um povo abençoado. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o controle do seu barco para Jesus, o controle da sua vida para Jesus, eis que tudo se fez novo. E tudo aquilo que havia no passado, toda maldição que possivelmente poderia estar sobre a sua vida, é quebrada. Por quê? Porque certa vez Jesus subiu numa cruz e se fez maldição por mim, se fez maldição por vocês, se fez maldição por nós, para que hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Imagina se Jesus subisse numa cruz para que hoje nós estivéssemos vivendo debaixo de uma maldição. É impossível. É impossível. Joey, mas eu acho que eu estou debaixo de uma maldição, porque a minha vida sentimental não dá certo. Joey, eu acho que eu estou debaixo de uma maldição, porque a minha vida financeira não vai para frente. Joey, eu acho que eu estou debaixo de uma maldição, porque a minha saúde só anda de mal a pior. Meus irmãos, entendam. Nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra diz: não há como nós sermos amaldiçoados, uma vez que o Senhor tenha nos abençoado. Essa é uma verdade que nós precisamos praticar. Essa é uma verdade que nós precisamos acreditar. Joey, você está trazendo uma palavra motivacional. Eu sempre digo isso aqui. Não é palavra motivacional, é a verdade. A palavra está nos atestando. Uma vez que eu digo: Senhor, eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador, toda bagagem de traumas, toda bagagem de maldição, toda bagagem de praga que possivelmente pudesse estar sobre nós, Jesus tira e lança na cruz, para nos fazer livres, de toda condenação. Afinal, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. No livro de Ezequiel, para aqueles que possivelmente acreditam em maldição hereditária, no livro de Ezequiel, capítulo 18, você não precisa abrir, porque é todo o capítulo, não há um versículo específico, é todo o capítulo, mas você pode anotar para que você possa ler em casa. No livro de Ezequiel, capítulo 18, quebra completamente esse conceito de maldição hereditária. Ah, porque minha mãe era assim, eu sou. Porque meu avô, meu tio era assim, eu sou. Não existe maldição hereditária, pautado na palavra. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 18, trazendo um resumo para vocês, a palavra diz assim: se um homem A, tá bom? Um homem A tem um filho B, e esse homem A, ele é justo, e o filho B, ele é injusto, iníquo, o pai que é justo não vai pagar pelos erros do filho. Tampouco o filho será salvo por conta da justiça do pai. Se esse filho B tiver um outro filho, filho C, quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Se esse filho B tiver um outro filho C, e esse filho C for justo, ele de igual modo não vai pagar pelos erros do pai B, que era injusto, que era iníquo. Por quê? Porque existe uma responsabilidade individual a cada um de nós. Não é à toa que, de igual modo, a salvação também é individual. Você pode amar seu companheiro, sua companheira, você pode amar o seu pai, a sua mãe, você pode amar os seus irmãos, o seu pastor, o seu líder de ministério, mas a salvação é individual. E, de igual modo, não existe a possibilidade de nós carregarmos sobre nós consequências de erros dos nossos pais. E se porventura você acha que você possa estar levando, hoje é dia de você deixar aqui, aos pés da cruz. Aleluias! Então entenda que não existe, pautado na palavra de forma alguma, qualquer possibilidade de uma maldição hereditária. Mas, Joey, na minha família, por exemplo, na minha família real, as mulheres da parte do meu pai, da família materna, elas tiveram todas elas, mioma, todas elas.
minha avó teve, minhas tias tiveram, né, perdão, e elas acharam que isso era uma maldição. Não é maldição, é coisa natural da vida, assim como a cor dos olhos, assim como a cor do cabelo, a cor da pele, é algo natural da vida. Eu não posso pegar um problema e dizer que eu estou debaixo de uma maldição. A gente tem que entender a verdade da palavra, não é maldição, são problemas naturais que não dão no microfone, não dão no pneu, não dão na parede, dão em pessoas. Vai dar em quem? O câncer vai dar em quem? Vai dar numa cadeira? Não, vai dar numa pessoa. O Covid vai pegar em quem? Numa caixa de som? Não, vai pegar numa pessoa. Então a gente tem que parar com esse pensamento de que todo problema que acontece é maldição, é macumbaria, feitiçaria. Não existe qualquer tipo de possibilidade de sermos amaldiçoados uma vez que o Senhor nos abençoou. Aleluias! Joy, mas eu realmente, como você falou, as suas tias tiveram um problema, eu também tenho um problema, e eu não entendo por quê. Tem certeza que não é maldição? Não, não é. E isso a gente vê em João capítulo 9, versículo 3, quando a palavra fala sobre a história de um cego de nascença. Ele era cego, e quando Jesus e os seus discípulos se deparam com este cego, os discípulos, envolvidos com este pensamento, eles perguntam para Jesus: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele estivesse assim? Ou seja, o pensamento dos discípulos era: ele está debaixo de uma maldição. Existe um erro que ele cometeu, ou os pais cometeram, e por consequência, recaiu sobre ele. E é esse o pensamento que muitos de nós temos, que nós somos, dentro do contexto que nós somos envolvidos, muitos de nós, muitas das vezes, não nos aceitamos e achamos que somos assim por conta de erros dos nossos pais, por conta de que a mãe fez isso, porque o pai fez aquilo. Aí vem Jesus, sereno, calmo e tranquilo, e diz: nem ele, tampouco os seus pais, mas se fez assim para que as obras de Deus se manifestassem sobre a vida dele. E talvez você possa se perguntar: mas Senhor, Joy, pastores, meus irmãos, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu faço um exame tal, eu nunca sou curado. Eu faço tratamento, eu nunca sou curado. Tem certeza que isso não é uma maldição? Não, muito pelo contrário. Você só está sendo alvo da obra de Deus. Por quê? Porque muitos no seu lugar não teriam chegado onde você está chegando. Mas até aqui o Senhor tem te sustentado. Até aqui o Senhor tem segurado nas suas mãos. Joy, eu tenho um quadro muito sério, eu sofro por um problema de câncer, né? A gente vai logo para o câncer, porque o câncer é uma das piores doenças. Joy, eu tenho câncer e assim assado, eu não sou curado, eu estou fazendo um tratamento, mas essas pessoas que reclamam, elas reclamam porque elas têm vida para reclamar. Se elas pararem para analisar, o fôlego de vida ainda está no pulmão delas para que elas possam reclamar. Porque se elas estivessem mortas, nem reclamar elas estariam. Então a gente precisa entender que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Da mesma forma que aconteceu com José. José foi vendido, fizeram José de escravo, José foi lá para a prisão. José estava debaixo de uma maldição, sim ou não? Não, sim ou não? Sim ou não? Não, fazia parte dos planos de Deus. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida. Aliás, eu não sei qual é o rumo dos planos de Deus para a sua vida, mas eu sei que existe um propósito. E esse propósito é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Esse versículo que nós lemos, meus irmãos, no livro de Números 23, versículo 8, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso acusar quem Deus não acusou? É um cenário que talvez para alguns não seja tão conhecido. É um cenário do qual Balaque, o rei de Moabe, ele se assusta com o povo de Israel que tinha saído do Egito. E por todas as terras que o povo de Israel avançava, Deus os fazia vitorioso, fazia deles um povo vitorioso, né? Fazia com que eles prevalecessem sobre os seus inimigos. E quando eles se aproximam demais de Moabe,
o rei Balaque, ele se assusta. Ele fica completamente desesperado, porque a fama do Deus vivo, a fama do Deus Iavé chegou até ele, dizendo: olha, no Egito houveram diversas pragas, olha, no Egito não houve Deus do Egito que foi capaz de combater a esse Deus, tanto que eles foram libertos, eles saíram de lá e ainda saíram ricos, supostamente. Então, eles estão avançando, estão bem próximos daqui, estão se fazendo nossos vizinhos. Então, Balaque fica completamente atormentado. Ele se junta então com alguns outros reis e juntos decidem chamar Balaão. Quem é Balaão? Balaão era um profeta pagão, mas que às vezes conseguia sim ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus por quê? Porque era merecedor? Não, porque muitas das vezes Deus queria se utilizar de uma vida e não encontrava uma vida disponível, e acabava se utilizando de alguém que não tinha mérito algum, mas usava para o cumprimento de um propósito. E a gente vê isso na própria passagem. Certa vez Balaão, justamente contestando, contrariando a vontade de Deus, ele vai a caminho para amaldiçoar o povo, e Deus abre a boca da mula para poder falar com Balaão, mostrando que se vocês não estivermos disponíveis para fazer aquilo, para falar aquilo que o Senhor coloca nos nossos lábios, Ele vai usar quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Essa passagem de Balaão e da mula fala muito sobre disponibilidade. Existem muitos profetas que estão se calando, existem muitos profetas que estão amedrontados, existem muitos profetas que estão entrando para dentro da caverna, se escondendo, e Deus então se vê praticamente obrigado, que Deus não é obrigado a nada, mas Deus acaba tendo a necessidade de utilizar quem Ele não quer utilizar para o cumprimento da sua obra. Então, que nessa manhã, de igual modo, você possa se atentar à disponibilidade que você tem dado ao reino de Deus. E eu não digo apenas no sentido de pregar, de louvar, eu digo em todos os sentidos de evangelizar, no sentido de colaborar com a obra de todas as maneiras possíveis, no sentido de ser útil para a obra de Deus, não apenas dentro, mas também fora da igreja. Então esses reis, eles se juntam e chamam Balaão. E Balaão diz: olha, eu vou consultar ao Deus para averiguar a orientação, para averiguar exatamente o que Ele possa me dizer o que fazer. Balaão consulta ao Senhor, e o Senhor diz: esse povo é um povo bendito, não tem como amaldiçoar, pode mandar esse povo embora. Conjecturando para que vocês entendam, né? Esse foi o diálogo de Balaão e Deus. Deus falou: olha, Balaão, com quem são esses? E Balaão diz: olha, esses são moabitas, são midianitas, que vieram aqui me pedir para amaldiçoar o povo de Israel que está avançando. Aí Deus vira e diz: olha, pode mandar eles embora, deram viagem perdida, porque esse povo é um povo abençoado. Então nada do que você fizer será capaz de amaldiçoar. Nenhuma palavra proferida através dos seus lábios, ainda que supostamente você tenha assim um determinado poder, mas nada vai adiantar. Balaão então volta para os reis, ele fala, ele comunica aos reis: olha, o Senhor não permitiu, disse que não há possibilidade alguma. E eles voltam para os reis e falam: olha, o recado de Balaão é que não há como amaldiçoar, e eles duplicam a proposta. Vai lá, diz que a gente vai mandar ouro, diz que a gente vai mandar tesouros, diz que eu vou dar metade do meu reino para ele, se ele vier e amaldiçoar. Balaão recebe eles novamente e diz: olha, ainda que Balaque me desse toda a sua casa, eu não tenho como amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Não depende de mim. Aleluia. Aqui Balaão está deixando muito claro que, por mais que ele supostamente fosse poderoso, mas ele estava de frente de uma divindade que era mais poderosa ainda. Aleluias! Ele estava trazendo para os príncipes que vieram subordiná-lo e falando: olha, por mais que você me dê todo o mundo, por mais que você me entregue todo o reino, mas nenhuma palavra que eu proferir terá o poder de invalidar aquilo que o Senhor já decretou. E qual foi o decreto? Esse povo é
é bendito, esse povo é abençoado, esse povo, nenhuma obra do inimigo prosperará contra esse povo. Aleluias. Só que aí o povo continua insistindo, vamos lá, tenta. Balaque manda uma mensagem para Balaão, inclusive, e diz assim: esse povo é muito grande, eu não posso contra eles. Ou seja, o próprio Balaque reconhece que ele não poderia contra o povo. Aí ele chama Balaão, que é uma figura espiritual, praticamente um profeta, um sacerdote. Só que aí o sacerdote diz: olha, na esfera humana você não consegue, na esfera espiritual tão eu pouco. E é exatamente esse cenário que eu quero que você seja inserido. Porque muitas pessoas estão tentando te prejudicar. Muitas pessoas estão tentando lançar pragas, maldições sobre a sua vida. E nós, muitas das vezes, vestimos uma camisa, vestimos uma roupa, aceitamos essa condição por não entendermos a palavra, por não estudarmos a palavra. E a gente acaba vivendo uma vida de lamentação. Realmente, eu estou numa maldição, nada acontece, eu faço campanhas e mais campanhas, eu sou dizimista fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada adianta. E a pessoa aceita aquela maldição sobre a vida dela, mas a palavra está dizendo: não há como ser amaldiçoado a quem Deus abençoou. Daí então, Balaão, seduzido pela proposta, mesmo sabendo que não poderia, ele vai. Ele vai, se encontra com os reis e começa a proferir. A intenção dele é de proferir maldição, mas quando ele abre a boca, o Senhor toma a boca de Balaão e Balaão começa a abençoar. E os reis começam a ficar equivocados. Como assim? Eu te pago, eu te chamo, eu te trago para cá para você poder amaldiçoar, e chega aqui, você começa a abençoar. E Balaão começa a se ver meio que contra a parede, porque Balaão quer amaldiçoar, mas não consegue. Balaão quer amaldiçoar a vida financeira, Balaão quer amaldiçoar a vida sentimental, mas não consegue. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: Balaão está tentando contra a sua vida, mas existe uma barreira que te protege de todo mal, que te protege de toda praga, que te protege de toda maldição. Por quê? Para que você possa viver uma vida em plenitude. Quando eu falo barreira, eu não estou dizendo apenas para que vocês sejam motivados, não. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Jó, que o diabo veio falar com Deus, né? E Deus, conjecturando, tá, meus irmãos? Para que vocês possam entender. O que é conjecturar? É uma forma mais fácil de falar para que vocês entendam. Não que vocês não sejam capazes de entender. É porque isso facilita e a gente já vai direto ao foco. Então, o diabo vem ao encontro de Deus e Deus fala: de onde tu vens? E o diabo diz: estava rodeando pelo mundo. Da mesma forma que ele rodeia lá em casa, sua casa, seu trabalho, sua saúde. E Deus vira para ele e diz: tem visto meu filho Jó, meu servo Jó? Justo, íntegro. E daí o diabo diz: sim, tenho visto, sim. Também o Senhor cerca, o Senhor protege. Sabe o que o diabo está falando? O Senhor limita o meu poder de atuação na vida do teu servo. E é isso que o diabo está falando para Deus nesse momento sobre mim, sobre você. Eu quero tocar na vida dele, eu quero tocar na vida dela, mas o Senhor me limita, o Senhor não me autoriza. Eu quero fazer um escarcéu no relacionamento, eu quero fazer um escarcéu na vida financeira, eu quero fazer um escarcéu na saúde, mas o Senhor não me permite. Aleluias. Então entendam que nós espiritualmente estamos debaixo de uma cobertura espiritual, e sobre essa cobertura não há maldição. No livro de Salmo 91, a palavra do Senhor diz: debaixo de suas asas estarás seguro. Quando o livro de Salmo diz debaixo de suas asas estarás seguro, está falando sobre Deus, debaixo das asas de Deus. Mas espera aí, Deus tem asa? Não.
Esse é um termo que a teologia chama de zoomorfismo. Zoomorfismo é quando nós utilizamos um termo de animal para representar uma atitude de Deus. Então, quando o salmista diz, debaixo de suas asas estarás seguro, é justamente trazendo a menção àquele processo que a galinha faz para proteger os seus pintinhos. Quantos aqui lembram dessa cena, dessa situação? A gente muitas das vezes não sabe nem quantos pintinhos tem ali, porque ela tem o poder de se esticar tanto, de se abrir tanto para proteger a todos eles, que ninguém consegue botar a mão ali. Entenda que a proteção, as bênçãos do Senhor, elas são territoriais. Territoriais como assim? Eu tenho que estar na igreja para ser abençoado? Não, você tem que estar na presença. Se você estiver na presença, você não consegue sair da igreja, mas tem pessoas que estão na igreja e não estão na presença. Então entenda que quando o salmista diz, debaixo de suas asas estarão seguros, é justamente o salmista dizendo assim, e debaixo das asas dele, em obediência, em retidão, nenhuma praga chegará à tua tenda, mas se você sair, aí sim, você estará vulnerável aos problemas. Lembra quando Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo 12? Em Êxodo 12, Deus fala para Moisés, você vai falar para o povo, sacrificar um animal, o sangue desse animal será passado nos umbrais, as pessoas deverão estar dentro de casa, porque eu descerei e vou tomar todos os primogênitos. Então entenda que mesmo sendo hebreu, se eles não estivessem dentro de casa, eles morreriam. Consegue entender? Então veja que as bênçãos do Senhor, elas são territoriais, mas não são territoriais dentro da nossa geografia, são territoriais por estarem debaixo das mãos do Senhor. Então, se você estiver debaixo das mãos do Senhor, você é alimentado, você é protegido, você é estruturado, você é curado, você é salvo. Uma vez que você se desvirtue e saia da posição, uma vez que você saia do campo de proteção do Senhor, você se torna vulnerável. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Esse povo que Balaão disse que não pode amaldiçoar, porque esse povo era um povo abençoado, Balaão diz, olha, eu não posso, eu não tenho poder, mas eu sei algo que pode feri-los. E os reis dizem, tá, mas o que fazer? E Balaão começa a disseminar a discórdia. Ele fala, olha, vamos mandar mulheres amonitas ali no arraial deles, próximo dos soldados, para que eles se relacionem. E aos poucos elas vão levando deuses, aos poucos elas vão contaminando o povo de Israel com outras culturas. E a gente vê isso no livro de Números mesmo, no capítulo 25. Capítulo 25, do versículo 1 ao 3, a gente vê a palavra do Senhor dizendo assim, Israel morou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, e elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comia e se inclinava diante dos seus deuses. E Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se inflamou contra Israel. Então entenda que estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra é, não tem como nós sermos amaldiçoados, uma vez que nós sejamos abençoados. Mas para manter essa bênção sobre as nossas vidas, nós precisamos andar em retidão. Uma vez que nós nos desvirtuemos, uma vez que nós saiamos do campo de proteção do Senhor, de fato nós nos tornamos vulneráveis. Por quê? Porque nós somos alvos de maldição. Você vai se tornar alvo de maldição se você se permitir.
E Deus está falando hoje. Hoje você levantou cedo, você veio aqui, você se arrumou, você pegou seu Uber, seu ônibus, seu carro, seu trem, seu metrô, enfim, e veio aqui para quê? Para ouvir uma palavra. E essa palavra está dizendo: você é uma pessoa abençoada. Não há como qualquer intenção inimiga forjada contra você prosperar. Deus, Ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então não permita que palavra alguma possa entrar na sua mente, não permita que palavra alguma possa limitar a sua atuação, não permita que palavra maligna, maldita alguma, possa te desestruturar diante dessa palavra. E que palavra é essa? Que não há como sermos amaldiçoados, uma vez que somos abençoados. Tem gente abençoada aqui nessa manhã? Quem é abençoado aqui nessa manhã? Aleluias. Nenhuma arma do inimigo há de prosperar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua finança. Você precisa acreditar. Paulo certa vez disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, tenha metanoia, entenda essa palavra, e mais do que entender, pratique essa palavra. Saia daqui hoje completamente livre de toda prisão, de toda algema, de tudo aquilo que foi dito para você. Você é um maldito, você é uma maldita, você é uma abominação na minha vida. Exclui isso da sua vida, porque você é um povo, é uma mulher, é um homem abençoado pelo poder que existe no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluias. Dá uma salva de palmas para o Senhor, meus irmãos. Aleluias. A igreja se coloque de pé, o louvor pode vir. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Somos livres, somos livres, somos livres. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, 1 João 3,8, na parte B: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, se havia alguma obra do diabo na sua vida, a partir do momento que Cristo se manifesta na sua vida, toda obra do diabo é quebrada, quebrada, quebrada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.